tarde, meu nome é Rogério, sou PCNP de História da Diretoria de Ensino Norte 1 e vou apresentar para vocês a formação de hoje sobre o assunto de xenofobia e racismo, ok? Bem, vamos lá. Nesse momento está aparecendo aí para vocês, estou compartilhando essa tela, onde vocês podem ver o tema da nossa formação. Estudantes imigrantes, ATPC específico para os anos finais em ensino médio, correspondente à semana A, do dia 28 ao dia 30 de setembro de 2021, ok? O dirigente é Flávio Daleira de Carli, a supervisora do núcleo pedagógico é a Márcia Marques Lucas, e a nossa diretora do núcleo pedagógico é Jussara Lima. Bem, essa formação será apresentada em duas partes, uma pela PCNP de Sociologia Aline e por mim, PCNP de História, Rogério Carvalho. Bom, como eu disse, está dividido em duas partes. O bloco 1, que será apresentado por mim, o assunto será sobre migração e preconceitos, xenofobia e racismo contra imigrantes, de onde são os estudantes imigrantes da Diretoria de Ensino Norte 1, ou seja, das nossas escolas. O bloco 2, que será apresentado pela Aline, ela vai falar exclusivo sobre estudantes imigrantes derrubando fronteiras, a construção de uma escola que combata a discriminação e o preconceito em todas as suas expressões. Certo? Bom, afirmando mais uma vez, bloco 1 será apresentado por mim. Imigrações e preconceitos, xenofobia e racismo contra imigrantes. Em especial, nós vamos saber de onde são os estudantes imigrantes da nossa diretoria de ensino da Norte 1, ou seja, das nossas escolas. O que é xenofobia? Começamos com isso. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas de outros lugares, ou seja, estrangeiros, por serem enxergadas como estrangeiras no nosso país. Esse preconceito é um preconceito social e que se tornou cada vez mais comum no nosso país. Quais são os motivos para emigrar? A migração ou a imigração de pessoas ocorre por fatores múltiplos, como a fuga da violência ou da guerra, a procura por melhores oportunidades de vida, acontece também pelas perseguições religiosas e por catástrofes naturais. Esses são os motivos que faz com que a pessoa imigre, ou seja, ou migre, que ela saia do seu território, da sua região e vá para outro lugar tentar uma vida melhor. Bom, o Brasil, em exclusivo à nossa cidade, a cidade de São Paulo, acontece da seguinte maneira: no Brasil existem práticas de xenofobia contra estrangeiros, mas também contra brasileiros oriundos de diversas regiões do país. Em especial, no Brasil, encontramos dois grupos, no caso em São Paulo, dois grupos de estrangeiros que se destacam, que são os haitianos e venezuelanos, que nos últimos anos vem aumentando cada vez mais o número de haitianos e venezuelanos por conta de problemas socioeconômicos e por catástrofes naturais. Não que não tenhamos também no nosso território, ou seja, na nossa cidade, um número expressivo de outros povos de outros países, como bolivianos, angolanos, moçambicanos, temos nigerianos, temos também argentinos, né? Ou seja, vários povos de outros lugares, mas, em especial, um número expressivo são de haitianos e venezuelanos.
Xenofobia e racismo. A xenofobia geralmente está diretamente relacionada com o racismo, ou seja, o preconceito contra as pessoas por causa de suas características físicas, principalmente a cor da sua pele. Isso é perceptível quando presenciamos pessoas de origem distintas recebendo um tratamento diferente por causa da sua aparência ou até mesmo por conta da sua nacionalidade, por conta do seu sotaque. De onde são os estudantes imigrantes das escolas da diretoria Norte 1? Então, vou apresentar para vocês agora esse mapa, onde eu destaco o mapa da cidade de São Paulo e coloco em especial a região norte da nossa cidade, que, por sinal, é onde é representada pela nossa diretoria de ensino a Norte 1. Coloco aqui para vocês, em destaque, os bairros da região norte de São Paulo, com essas estrelas em vermelho, onde está localizado ali o bairro de Perus, Jaraguá, Pirituba, Freguesia e outros lugares, tá? E outros bairros. Nessa região exclusiva, encontramos com mais facilidade os estrangeiros desses países selecionados e colocados ao lado aqui para vocês nessa tabela. Haitianos, venezuelanos, sírios, bolivianos, paraguaios, palestinos e argentinos. Ok? No próximo mapa, eu destaquei para vocês, bem maior, a região norte da nossa cidade, como eu disse no slide anterior, né? Onde se destaca o bairro de Perus, Jaraguá, Pirituba e outros. Nesses bairros, como eu disse também no slide anterior, os povos que se destacam são venezuelanos, haitianos, bolivianos e outros. Aqui está um número aproximado de venezuelanos que encontramos em algumas escolas da região norte da nossa cidade, assim como haitianos, bolivianos, palestinos, argentinos e sírios. Esse levantamento foi feito por 10 escolas da nossa região. A Norte 1, ela possui mais de 100 escolas. Seria inviável e ficaria um mapa muito complicado de entender se a gente colocasse todas as nossas escolas. Então, selecionei apenas 10 escolas para que todos possam ter uma noção que esses povos, esses alunos nossos, estão localizados nesses bairros, na grande maioria, tá certo? Então, aproximadamente 7 venezuelanos nas escolas da região do Jaraguá, 3 haitianos nas escolas da região de Perus e por aí vai, bolivianos, argentinos, palestinos, sírios e muito mais, ok? Então agora nós vamos fazer uma reflexão sobre xenofobia, tá? O que é xenofobia? O que é o racismo? Então, não é possível falar em xenofobia e racismo sem ligar esses dois temas. Existe tanto preconceito neste assunto que fragmentar se torna inviável, pois após o final do século XX e início do século XXI, eles ficaram mais relevantes e aparentes em todo o mundo, não só no Brasil. No Brasil, em especial, principalmente no começo da década de 2000, recebemos um número expressivo de imigrantes, só visto antes no final do século XIX, com o fim da escravidão, onde os mesmos substituíram a mão de obra escrava nas lavouras do Brasil. E como não podia ser diferente, naquele momento, o horror e o desprezo ao imigrante aconteceu, como acontece nos dias de hoje também. Mal visto por parte da população brasileira e subjugados pela etnia, religião, a cor da pele, os estrangeiros sofreram com a sua presença em lugares públicos e escolas, hospitais, trabalho e na sociedade em geral. Ou seja, eles sofrem muito com isso. Obrigados a morar em lugares salubres e em grande parte na periferia das cidades,
optam por se comportarem como fantasmas e invisíveis. A paisagem desta cidade. Sendo assim, eles se sentem mais protegidos das agressões físicas e verbais também. Em grande número, os imigrantes costumam viver e andar, até mesmo trabalhar com os seus patrícios, onde a união ajuda a sobreviver na terra estrangeira. Muitos vieram fugidos de perseguições políticas, religiosas, sociais e até mesmo em números menores, mas vieram também fugidos de problemas com o meio ambiente, né? Como queimadas, chuvas, longo período de estiagem e desastres naturais em geral. Optaram assim pela mudança e vieram morar aqui. Bom, o êxodo no mundo sempre existiu, porém, no século XXI, esse número só vem aumentando e o Brasil se tornou uma das nações que mais recebe imigrantes. Conhecido pela reciprocidade, o Brasil é visto como uma nação amiga, mas essa visão está mudando internacionalmente, principalmente dados pela mídia colocado, tá? Que isso vem mudando com o tempo. Ou seja, a violência e a xenofobia, o preconceito racial, o brasileiro se tornou um povo violento e não amistoso aos olhos do mundo. Podemos observar essa situação constrangedora nas escolas do Brasil, na sua maioria composta de jovens e ou imigrantes matriculados em nossas escolas, ou seja, imigrantes jovens que se matriculam nas escolas não só da região Norte 1, como de outras regiões também da cidade de São Paulo, vem sofrendo com a xenofobia e o preconceito. Nas universidades, esse número também acontece, vem aumentando também. E o preconceito também ocorre mesmo em grandes universidades, seja ela particular ou pública da cidade de São Paulo, tá? A falta da interação com a população local faz com que esse abismo só aumente e e a perca na troca cultural é afetada imensamente. O conhecimento, a amizade são violentadas pelo racismo e pela xenofobia, afastando o saber e o amor entre os povos. Sendo assim, quem perde é só o ser humano. Ok? Olá, pessoal. Espero que estejam todas e todos bem. Bom, vamos iniciar aqui o segundo bloco da TPC sobre estudantes imigrantes e nesse bloco nós vamos falar sobre estudantes imigrantes derrubando fronteiras, a construção de uma escola que combata a discriminação e o preconceito em todas as suas expressões. Bom, para iniciar esse segundo bloco, eu trago aqui uma citação do escritor moçambicano Mia Couto, no livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, em que ele diz: encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Bom, para trazer aqui um pouco essa reflexão sobre a questão da migração no Brasil e em especial dos nossos estudantes imigrantes e migrantes, eu trago também um vídeo para iniciar as nossas reflexões acerca do tema, em que traz também a citação do Mia Couto no início do vídeo. O vídeo é um vídeo de intervenção de um coletivo chamado Coletivo Clandestines, juntamente com o projeto Falando pelas Paredes, em que eles fazem algumas provocações para os moradores da cidade de São Paulo, né, projetam num prédio da cidade de São Paulo, colocando algumas questões, né, algumas questões relacionadas à questão da imigração no Brasil. Então vamos assistir agora o trechinho do vídeo com a intervenção no prédio de São Paulo.
Muito bem. Bom, esse é o vídeo, né, do coletivo Clandestines, juntamente com o projeto Falando Pelas Paredes, feito em comemoração ao Dia do Imigrante, que é dia 25 de junho. Em especial foi para este ano de 2021, que esse vídeo foi projetado no prédio aqui em São Paulo, e traz aí grandes questões, né, para a gente pensar sobre essa questão da imigração e desses jovens imigrantes aqui nas escolas estaduais de São Paulo. Bom, vou deixar as perguntas aí para a gente ir trabalhando durante todo o segundo bloco, né? Para começar, eu trago aqui definições, um glossário, né, com definições dos termos sobre migração. Espera só um minutinho que eu vou passar o vídeo. Bom, eu trago o glossário aqui da Acnur, né? O que é a Acnur? É o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou conhecida também como Agência da ONU para Refugiados. Foi criado num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, em 1950, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de ajudar os milhões de europeus que fugiram, perderam suas casas após a Segunda Guerra Mundial. Porém, né, na metade da década de 90, em 1995, a própria Assembleia Geral da ONU designou o Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas, como responsável pela proteção e assistência dos apátridas do mundo todo, né, para continuar esse trabalho, agora ampliando esse trabalho no mundo todo, já não mais no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, mas o que são apátridas, o que é migrante, o que é refugiado, né? Então, a gente vai trabalhar primeiramente com os conceitos, né, com as noções, o que estão em torno dessas palavras e dessas definições. Para começar, então, a gente vem com a definição de migrante, né? O que é um migrante? O que é uma pessoa migrante, né? Então, para Acnur, migrante refere-se à pessoa que se desloca dentro de seu próprio país, mas também pode ser usada para falar dos deslocamentos internacionais, sobre quem busca melhores condições de vida, motivada por fatores econômicos ou educacionais, podendo retornar com segurança ao seu país de origem, caso assim deseje, né? Então, essa é a característica do migrante que se desloca tanto internamente dentro de um país, quanto entre países, né? Os migrantes internacionais, geralmente em busca de melhores condições de vida, mas não há nenhum impedimento de retorno para sua terra natal, né? Importante aqui diferenciar também os termos, nós temos o termo migrante, temos os termos imigrante e emigrante, né? Então, o que é o imigrante? O imigrante é quem deixa seu país de origem para viver em outro e é considerado um emigrante para o seu país de origem e vice-versa, né? Então, o imigrante e o emigrante depende de onde nós estamos falando, né? Se eu saio do Brasil para morar em outro país, no Brasil eu sou considerado uma emigrante, porque eu sou do Brasil. E no outro país que eu estou residindo, eu sou considerada uma imigrante, aquela que eu adentrei, né? Eu adentrei naquele país, então imigrante, certo? Bom, vamos ver os outros termos. Refugiado ou refugiada, né? Que é um refugiado? São as pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou opinião política, como também devido à violência generalizada, grave violação de direitos humanos e conflito internos. E deslocado interno? São pessoas deslocadas dentro de seu próprio país por motivos similares aos dos refugiados. Perseguições, conflito armado, violência generalizada, grave violação dos direitos humanos, mas que não atravessaram a fronteira internacional para buscar proteção. E apátrida? São pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida por nenhum país.
A apatridia ocorre por várias razões, como discriminação contra minorias em legislações nacionais, falha em reconhecer todos os residentes de um país como cidadãos em caso de independência, secessão de estados e conflitos de leis entre países, né? Então, a gente tem aqui um glossário dos termos aí relacionado às movimentações, às pessoas que estão se deslocando entre países ou internamente no mesmo país, aí por motivações diferentes. Certo? Bom, o que é importante nós termos de vista, pensando a educação em si? Que as pessoas que se deslocam mundialmente ou internamente, nacionalmente, né, elas geralmente são motivadas, né, a se deslocar. Tem alguns motivos aí que nós vemos muito sérios, né, ou são motivos ligados à questão econômica, ou são motivos ligados à perseguição por sua característica como pessoa, como a questão de raça, né, questão, enfim, de gênero, né, sexualidade, ou questões políticas, enfim. Quando pensamos em educação e quando pensamos que recebemos estudantes que são imigrantes nacionais também, internos também, nós temos que ter em vista que nós recebemos essas pessoas, né? Que são pessoas que provavelmente já estão passando por questões extremamente difíceis, né? Com relação à sua família, com relação às suas condições de vida. Então, o que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente vai pensar o trabalho com os estudantes imigrantes, né, que eles podem ter passado por inúmeras situações adversas em seus países de origem, como, por exemplo, a violência física ou psicológica, guerras, perseguição religiosa, política racial, orientação sexual, de gênero e extrema vulnerabilidade social. Daí que decorre uma extrema importância de se pensar um trabalho voltado para esses estudantes imigrantes, um trabalho extremamente cuidadoso, tanto em termos pedagógicos, né, em termos de acolhimento, de entendimento do currículo, da própria língua portuguesa, quanto de socialização dessas pessoas que estão dentro da escola, né? Então, esses estudantes que já advêm de uma situação de vida, né, de vulnerabilidade social, né, de uma questão já bastante difícil, para pensar essa educação, para pensar essas atividades, a gente precisa ter em mente que esses estudantes já vêm aí com uma carga, com uma marca social, né, eles já carregam uma marca de ser o de fora, né? Então, aqui eu trago, por exemplo, o conceito, a noção de estigma, né? O que é o estigma? O estigma é a marca ou sinal que designa o seu portador como desqualificado ou menos desvalorizado, segundo Irving Goffman, sociólogo canadense, né? Ele traz aí que o estigma, ele traz a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena, né? São os grupos sociais que estigmatizam as pessoas e indivíduos por certas características, né? Ele traz no livro sobre o estigma, né, que lá, pensando na Grécia Antiga, o estigma era colocado como uma marca literal no corpo, uma marca na pele. E nós vimos na nossa história, né, na história ocidental em especial, nós vimos alguns episódios, né, de conflitos sociais em que as pessoas foram marcadas na pele, inclusive, né, a gente tem, infelizmente, um histórico de escravidão, nós temos aí, infelizmente, um histórico também relacionado, pensando na história ocidental como um todo, ao nazismo, em que as pessoas eram marcadas na pele, né, raspagem de cabelos, o tipo de roupa, símbolos que são colocados no corpo, que são estigmas, marcam essas pessoas em especial, pois elas são colocadas num lugar de exclusão dentro da sociedade. Mas o estigma, ele não precisa necessariamente estar ligado a uma marca literal no corpo, né? O estigma é também aquilo que a sociedade coloca nos indivíduos dentro de uma noção de exclusão desses indivíduos que não são aceitos por conta de algumas questões, né? Então, vamos pensar no contexto aqui do nosso tema da imigração. Os nossos estudantes imigrantes já carregam a marca da migração, né? A gente já está chamando os estudantes de imigrantes, né? Eles já têm uma marca, eles já estão colocados dentro dessa caixinha da migração.
né? E o que mais eles carregam dentro dessa noção de estigma, né? Então, é esse cuidado que nós precisamos ter quando pensamos essa educação para estudantes imigrantes, para que a gente não favoreça essa valorização desse estigma, né? Que a gente quebre essas marcas e que a gente trabalhe contra a valorização de marcas sociais que vá excluir certos indivíduos aí da socialização plena, de usufruir os seus plenos direitos, né? Direito à educação, direito a estudar, direito a conviver, se alimentar. Então, a gente precisa sempre trabalhar nesse sentido. Bom, para isso, o que nós devemos fazer, né? Para a gente fazer com que esses nossos estudantes não sejam carregados, né, de estigmas e de marcas sociais, em que eles ficarão marginalizados dentro do processo educativo, nós precisamos conhecer os nossos estudantes, né? Quem são os nossos estudantes imigrantes? No primeiro bloco, o professor Rogério, né, trouxe aí, inclusive, alguns dados sobre os estudantes imigrantes da Diretoria Norte 1, né, colocando quais países eles pertencem. Então, é extremamente importante que, quando um professor, uma professora, veja que tem um estudante imigrante dentro da sala de aula, ou até mesmo os migrantes, vou fazer sempre essa relação com os migrantes também, os migrantes nacionais, para conhecê-los, né? De onde eles são, quais línguas eles falam e o que eles sabem, né? Importante aproximar esses estudantes dos professores e, consequentemente, dos colegas da turma. Bom, e por que é importante conhecer os nossos estudantes, saber de onde eles são, o que eles sabem, qual a história de vida desses estudantes? Para que a gente não corra o risco, né, de contar uma história única sobre esses estudantes, para que a gente não reforce os estereótipos ligados aos locais de origem desses jovens. Para isso, eu trago aqui a citação, né, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, em que ela diz, numa palestra chamada O Perigo de uma História Única, que também se foi transformado em livro, né, e ela conta uma história bastante interessante, para quem ainda não assistiu, recomendo que assista, né, a palestra dela, e eu vou contar um pequeno trecho, né, que ela fala que ela sai da Nigéria, ela vai para os Estados Unidos, né, vai estudar nos Estados Unidos, e a colega de quarto dela, né, que é norte-americana, fica muito surpresa ao saber que a Chimamanda, por exemplo, escuta música norte-americana, escuta Mariah Carey, né? E ela fica muito surpresa que os pais da Chimamanda não escutam o estilo de música, aspas, tribal, né? Então, ela vem trazendo essa questão, né, de que nós temos escutado e temos acreditado e reforçado várias versões de histórias únicas sobre os nossos países, né, sobre as nossas histórias oficiais. Então, ela traz essa questão sobre o perigo da história única, né? Então, quando a gente recebe um aluno imigrante, um estudante imigrante, nós precisamos ter este cuidado para que ele não caia nesse estigma, né? Para que ele não ele fique nesse lugar de exclusão, né, marginalizado, porque, vamos supor, recebemos um aluno haitiano ou venezuelano, para que ele não fique num lugar estereotipado, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe com essa questão sobre o perigo da história única, conhecendo os nossos estudantes a fundo, né? Então, eu trago aqui uma citação do que a Chimamanda fala, ela fala assim, a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é eles serem mentira, é serem incompletos. Fazem com que uma história se torne a única história. Bom, ao longo desse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essa versão da única história, né? Então, por exemplo, eu trago aqui um mapa, né? Um mapa dos estereótipos. É extremamente evidente como que esse mapa trabalha aí com os símbolos, né, que se relacionam aos países e os estereótipos que recaem aos indivíduos que nasceram nesses países, né? Então, vamos fazer aqui uma reflexão, por exemplo, se nós temos um aluno, um estudante mexicano, né?
Aqui o México está sendo representado nesse mapa dos estereótipos pelas comidas típicas, né? Por uma bebida típica, tequila, e por um taco mexicano. Se nós temos um estudante mexicano, é muito interessante que a gente conheça a história de vida dele, sem olhar para ele, sem pensar que ele só consome isso, sem pressupor que só tem isso no país de origem dele, né? Que é a mesma coisa que a gente tem de representação nesse mapa com relação ao Brasil, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma bola de futebol. Nós vamos ver daqui a pouquinho um relato bastante interessante sobre esse estereótipo, né, dos países e quem são as pessoas que vivem nesses países, né? Do perigo de cair nessa história única sobre esse país. Não é porque não tenha futebol no Brasil, ele também temos, mas não é só isso, não nos define, né? Essa característica, né, e essa questão cultural que nós temos com relação ao esporte não define completamente o brasileiro. E isso a gente tem que fazer esse paralelo com todas as outras nacionalidades. Então é bastante importante que a gente trabalhe aqui, por exemplo, é um material, né, bastante acessível. Se a gente coloca no Google, a gente encontra vários tipos de mapas de estereótipos, e é bastante interessante trabalhar com os estudantes sobre isso, né? O que se conhece de outros lugares e o que se conhece daqui mesmo. Se a gente pensar também nos nossos migrantes nacionais, quando recebemos estudantes, estamos no Sudeste, recebemos estudantes do Norte ou do Nordeste do Brasil, geralmente, primeiro que se colocam esses estudantes como se eles pertencessem a uma região só, Norte e Nordeste, né? Conhece-se muito pouco sobre as diferenças dessas regiões, né? E também entra no estereótipo, né? Então, o Nordeste é só forró, ou enfim, só come, por exemplo, tem uma comida típica e não se expande, não se pensa outra coisa sobre esses indivíduos. Bom, eu selecionei aqui 2 habilidades essenciais de ciências humanas e sociais para se trabalhar com essa temática em sala de aula. Primeiro, uma habilidade essencial do 3º bimestre de ciências humanas e sociais, que é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. E eu peguei também uma segunda habilidade, uma habilidade de retomada, uma habilidade de 2º bimestre, também da primeira série do ensino médio, de ciências humanas e sociais, pensando em recuperação contínua. Qual é a habilidade? Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros, né? Então, aqui a gente tem essas 2 habilidades, né? Elaborar hipóteses, selecionar evidências e analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, que dá para se trabalhar super bem com relação a essa temática dentro dessas atividades que serão propostas aqui. Bom, para começar essa sugestão de atividades, né, eu trago aqui, eu retomo o vídeo passado no início do bloco 2, que é o vídeo sobre a intervenção do coletivo Clandestinis nos prédios de São Paulo, com o projeto Falando Pelas Paredes, em que eles colocam questões extremamente importantes com relação à questão da migração, né? Eu chamei esse bloco de histórias cruzadas, porque aqui a gente vai pensar a questão da migração de forma interseccional, né? A gente vai analisar a questão dos deslocamentos populacionais relacionadas a alguns fatores bastante importantes pensando em Brasil, né? Então, algumas perguntas que foram trazidas pelo vídeo, que eu vou retomar agora para a gente pensar um trabalho com os nossos estudantes, né? Quem são os e as migrantes que chegam ao Brasil? Qual a cara da imigração no Brasil? Qual a cor da imigração no Brasil?
qual o gênero da imigração no Brasil e por que a imigração não branca incomoda tanto. Então, são questões extremamente relevantes com relação à questão de se pensar o deslocamento dentro do nosso país, porque todas essas questões elas vão se relacionar, elas vão imprincar aí com relação ao que acontece com os nossos migrantes, né? Então, eu coloquei aqui uma pergunta para evidenciar de que forma que essas questões se relacionam. Quando o estudante imigrante menino vai à escola, ele pode sentir medo de sofrer xenofobia. E no caso de uma estudante migrante menina, que outros temores as meninas estudantes, migrantes ou não, sentem ao sair às ruas no Brasil? E se essa estudante mulher for negra e indígena? Bom, é dessa forma que a gente traz essa questão, porque todos esses fatores se relacionam, né? Então, a gente percebe que, vamos voltar à questão do estigma, né? O nosso estudante imigrante, ele já traz a carga e todas as noções que a sociedade tem sobre o que é ser um imigrante, né? Então, ele já carrega esse estigma do imigrante e pode sofrer xenofobia. Porém, aqui no Brasil, pensando na configuração do nosso país, como ele se relaciona socialmente, né, falando. Se esse estudante é um estudante negro, além dele sofrer a xenofobia, ele está muito sujeito a sofrer racismo no Brasil. Se é um estudante imigrante mulher, essa estudante mulher está muito sujeita a sofrer xenofobia e machismo aqui no Brasil. Se essa estudante mulher também for negra, ela está muito sujeita a sofrer xenofobia, racismo e machismo aqui no Brasil. Então, são questões que a gente precisa pensar de forma interseccional para entender o fenômeno aí social de forma mais completa possível. Bom, trago aqui, agora em seguida, um relato bastante interessante de uma cantora moçambicana, Alena Barruli, sobre a visão que ela tinha do Brasil, né, antes dela vir para o Brasil, né, ela fala brevemente, né, primeiro ela está aqui numa entrevista sobre o que é ser brasileiro, inclusive ela vai responder, sendo como africana, o que é ser brasileiro, e ela traz aqui algumas questões importantes sobre a visão que ela tinha do Brasil, inclusive estereotipada, né? E a questão dela como vamos pensar, uma pessoa que é africana, uma imigrante negra no Brasil, e o que ela enfrentou por ser negra no Brasil, tá? Então eu vou passar um trechinho dessa entrevista bastante interessante com a Alena Barruli. Assim, ela é uma relação difícil, eu percebo. Eu não sabia que tinha tanto negro, que 54% da população era autodeclarada negra. Não sabia nem sequer que se precisava se autodeclarar negro para se legitimar algum tipo de suas humanidades, assim, né? Não sabia nem que tinha coisas afro-brasileiro. O termo afro-brasileiro demorou muito tempo para existir, para ganhar forma no meu pensamento. Só quem vem para o Brasil e que experiencia o Brasil, não através da imagem que o Brasil se vende, porque o Brasil se vende como um lugar turístico e de lazer e de entretenimento, e não se vende como um lugar, não se mostra, né? Não se mostra como um lugar de uma experiência múltipla, né? De diversidade. Então, poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Tem muitos, é um país de muitos estereótipos também, né? Então, precisamente o estereótipo que a gente tem do Brasil, por exemplo, é que sim, tem muitas pessoas de pele clara, né? E que tem pessoas de pele mais escura, mas que a relação entre essas pessoas é de poderoso e oprimido, né? E isso legitima, inclusive, uma memória nossa, né? Arrisco a dizer até que faz um certo desserviço, né? Porque existe uma irmandade entre Brasil e Moçambique, né? E o Brasil, como o Brasil é sociopolítico econômico, gosta de afirmar essa irmandade, é conveniente, né? Mas afirma a partir desse lugar. Por outro lado, os corpos
de pele escura daqui, eles me lembram de uma qualidade de essência humana que nós lá, de alguma forma, por inúmeros motivos, não tivemos a força, talvez, ou a referência de como acessar. Então, aqui existe uma coisa de uma certa revolução que os corpos negros conseguiram acessar através da arte, da cultura, da religião, que nós perdemos, né? Precisamente os que ficaram. Meu corpo, meu pai e minha mãe são os que ficaram, né? Que não fizeram a travessia. Eles têm outras memórias, né? Nós temos outras memórias. Nós tivemos que achar outros enquadramentos de autoestima cultural, de autoestima racial e social. O que eu sinto nessa ponte, precisamente, que você fala, é que o Brasil precisa, o Brasil afro-brasileiro, o Brasil de pele escura, precisa acessar a África, precisa acessar os que ficaram e interagir e compartilhar a sua sagacidade, a sua revolução, para que nós também possamos acordar a nossa e compartilhar também um pouco da nossa visão do que ficou para o Brasil afro-brasileiro, porque aqui ele está sempre em busca de algo que nós temos e nós estamos em busca de algo que aqui tem, né? Então eu realmente acredito que a revolução afro-brasileira, afro-americana é interessante. Maravilhoso, né? Deixei ela cantar um pouquinho, porque é incrível, né? A voz, a interpretação dela. Bom, mas olha que visão interessante que a Lena Barrulli trouxe, né? Primeiro sobre o que ela pensava do que era Brasil, né? E sobre ela mesma, né? Sobre a questão, aí o recorte aí muito importante sobre a questão da raça, né? Da cor de pele. Então, primeiro que ela tinha o estereótipo do Brasil como um lugar que ela não sabia que era majoritariamente negro, para a gente pensar aí que tipo de visão, né, estereotipada se passa fora do Brasil, né? Que ela não tinha essa visão que o Brasil era majoritariamente negro. E também que era um lugar de diversão, etc, etc. E também que ela teve que se entender essa relação aqui no Brasil, né, das pessoas negras aqui no Brasil, que elas precisam se autodeclarar. Muito interessante essa fala dela, né, que as pessoas negras no Brasil precisam se autodeclarar, inclusive em termos de sua humanidade, né? E o termo afro, né, afro-brasileiro também, que ela precisou trabalhar para entender, né? Então, pensem, né, quando a gente está trazendo a questão do estudante imigrante, a gente precisa pensar a abordagem interseccional, né, para trazer todas essas perspectivas e tudo que atravessa essas pessoas e os indivíduos, né, em termos de estigmas, em termos de estereótipos, né? Então, quando a gente tem um estudante imigrante, sempre lembrando aquela pergunta, né? Se é um estudante imigrante menino, pode sofrer xenofobia. Se é um estudante imigrante menino negro, além da xenofobia, como se caracteriza a história do nosso país com relação às pessoas negras? Então, é muito provável que ele sofra racismo, já que o nosso país, né, infelizmente, sofre com essa questão, com os preconceitos aí sociais, né, uma sociedade que eu trago até aqui, né, de cada 10 anos do Brasil, 7 foram sob o regime de escravidão. Então, que sociedade que esses imigrantes vão encontrar quando chegam aqui? Então, quando a gente está abordando a questão da imigração no século XXI e pensando esses imigrantes não brancos, que é o que o vídeo traz a provocação lá no início do nosso bloco, quando ele traz essa questão, nós precisamos falar sobre racismo, né? Então, aqui é uma citação da Grada Quilomba, em que diz: o racismo não é um problema pessoal, mas um problema branco, estrutural e institucional, que pessoas negras experienciam,
né? E pessoas negras, não só pessoas negras brasileiras, como as negras que não são nascidas aqui no Brasil, né? As não brasileiras também. Então, quando a gente está trazendo essa questão, quando a gente está pensando no trabalho com estudantes imigrantes, a gente está pensando num trabalho interseccional, porque esses estudantes são atravessados, né, por várias questões, várias dimensões dos nossos preconceitos aqui, pensando na constituição da sociedade brasileira. Bom, de que forma, então, a gente pode trabalhar, né? Qual é a proposta aqui? Eu trago algumas sugestões de atividades com os nossos estudantes para se trabalhar esse tema tão delicado, mas tão caro e importante de se trabalhar dentro das escolas. Bom, para iniciar, eu trago aqui o caderno uma cartilha, né? Documento Orientador CEGEB, SINC, dos estudantes imigrantes, acolhimento de 2018, é um documento que trata inteiro, né, o documento sobre a questão dos estudantes imigrantes da escola estadual, né, daqui de São Paulo, e em primeiro lugar ele vai trazer a questão do acolhimento, né, e lembrar aqui que o acolhimento não é o acolhimento daquele momento do início do ano, é um acolhimento do ano inteiro, é um acolhimento como um princípio da escola, né, de receber esse estudante, aqui em especial o estudante imigrante, e todos os servidores estarem envolvidos, as pessoas, pensando no protagonismo juvenil, os estudantes também, para que recebam, né, esse estudante, perceba como uma oportunidade também de convivência de todos, convivência plural, a partir de trocas de experiências. Né? Então, vamos pensar esse escolhimento, essa escola acolhedora, né? Então, em primeiro lugar, recebemos os estudantes imigrantes, a gente precisa verificar, né, de onde eles são, qual é o país de origem deles, vamos compartilhar isso com os colegas, vamos formar rodas de conversa, não só receber, né, e aquele estudante ficar ali naquele cantinho, mas receber, abrir para todo mundo, apresentar para todo mundo, falar um pouquinho do país, ver se conversar com esse estudante, se esse estudante se sente à vontade para falar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, desse estudante. Nessa observação, nessa conversa inicial com o estudante imigrante, é muito importante que se atente, né, à questão da compreensão da língua portuguesa. Esse estudante ele pode não entender a nossa língua, se nós falamos de forma rápida, se nós usamos as nossas gírias, né, pode ser um dificultador da comunicação. Então, é importante nessa sensibilização, nesse passo inicial de conhecer esse estudante, é a gente ser paciente, falar suave, pausadamente, atentar-se aos gestos, a linguagem corporal pode ser um facilitador também dessa comunicação, pensando que o estudante pode não falar a língua portuguesa, ser objetivo, com uma linguagem de fácil compreensão, observar se a pessoa está entendendo, é importante, né? Muitas vezes nós temos estudantes imigrantes na sala de aula, né, e eles ficam lá quietinhos o ano todo, tempão quietinho, não se relaciona com os estudantes, não pergunta nada para o professor, para a professora, muito provavelmente porque não entendem, não conseguem entender a língua portuguesa. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade no trato com esses estudantes. Outras ações importantes, aí pensando numa escola mais plural e acolhedora, é afixar nas portas das salas de aulas placas com desenhos e os nomes dos lugares nas línguas dos estudantes. A indicação dos horários das aulas também pode ser afixada em murais com opções de idioma. Levar o estudante para um passeio para mostrar o espaço físico e a rotina da escola. Isso pode ajudar muito na adaptação desse estudante. Comunicar-se com os pais, aqui é um item bastante importante, né, sobre reuniões, outros recados, né, às vezes a gente, como professor, tem o hábito de escrever ali no caderno do estudante, passar um recadinho para os pais e para as mães, principalmente se é um estudante de anos finais, mas a gente precisa se atentar, se é um estudante que tem um país de origem, que não tem a língua portuguesa, né, como a língua natal,
será que os pais desse estudante, eles vão conseguir entender o recado que está escrito no caderno? Então, aqui vai também uma dica com relação a essa comunicação, né? Aproveitar que estamos em tempos aí digitais, utilizar o WhatsApp, né? Então, escreve lá em português. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de copiar e traduzir aquela mensagem. Então, pode ser uma linguagem mais acessível, não só para os pais, mas para os estudantes também, né? Mais duas dicas aqui com relação a esse cuidado, né, para essa escola ser mais acolhedora, né, abrir espaço para que os estudantes imigrantes apresentem elementos de suas culturas. Aqui, muito importante, mas não apenas eles, né, sabemos que em nossas escolas nós temos estudantes cujas famílias vieram de diferentes regiões do país. Olha que interessante esse momento, né? Nós temos uma grande, maciça presença de estudantes e de pessoas no estado de São Paulo, advindas de outras regiões do país, principalmente da região Nordeste, né, do país. Nós sabemos também do preconceito com relação a essas pessoas advindas da região Nordeste. E olha que interessante, é um grande momento, né? Nós temos um estudante imigrante, de observar essa questão, discutir os deslocamentos internos também e de trazer, de evidenciar nesse momento não a diferença só entre os estudantes imigrantes e os estudantes não imigrantes, mas as semelhanças que nós temos com eles, né? Por que os estudantes imigrantes saíram, né, as famílias dos imigrantes saíram de seus países, dos internacionais, e por que os migrantes nacionais também saíram? Pode ser que ali os estudantes vejam que eles têm mais semelhanças do que diferenças com esses colegas de sala de aula. Então, é um gancho aqui muito, muito importante. No que concerne a sensibilização linguística, a escola pode adotar cartazes multilingües, né? Então, coloquei aqui português, espanhol, francês, por exemplo, pensando aí a maioria dos estudantes que vêm, a nacionalidade da maioria dos estudantes que vêm para São Paulo, com expressões comuns do dia a dia escolar, né? Então, é importante e é bacana envolver os estudantes, pensando nesse protagonismo, né, deles, envolver os estudantes nessa elaboração desses cartazes, né? O estudante que advém, por exemplo, do Haiti e que vamos supor que fale francês, ele pode, junto com os colegas, ensinar um pouco do francês, né? Com expressões mais simples e ter uma troca. E o colega que fala a língua portuguesa, ajudar esse colega nessa adaptação e na aprendizagem da língua portuguesa também, com a elaboração desses cartazes, né? Por exemplo, de saudações, olá, bom dia, tchau, que é o básico, né? Que nós falamos todos os dias. De locais, sala de aula, secretaria, né? Muitas vezes nós passamos um recado na sala de aula, tem que ir na secretaria para fazer a carteirinha. Nossa, bem, vamos pensar numa pessoa que não fala língua portuguesa, que não lê na língua portuguesa, né? Então, como que a gente traz essa acessibilidade a essa movimentação dentro da escola e aos locais da escola se ela não entende o que está escrito? Né? Então, de repente, propor aí um trabalho para colocar na língua desse estudante, né? Sala de aula, secretaria, banheiro, direção, refeitório, né? Sala dos professores, então tudo isso é bastante importante. Bom, aqui eu vou trazer duas propostas de atividades, né? Para mão na massa aí com os estudantes. Essa primeira atividade, ela faz parte dos materiais educativos do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Se chama Abiala, Terra Madura, Terra Viva ou Terra em Florescimento, né? O que significa Abiala? Terra madura, terra viva, terra em florescimento. É uma forma de se referir ao continente americano na língua do povo indígena Kuna, originário do norte da Colômbia, né? E qual é a proposta de atividade? Olha, vejam que interessante, né? A proposta de atividade aqui do caderno, desse material didático, é trazer aí, na linguagem da história, de histórias em quadrinhos, né? Trazer situações que os estudantes ou as pessoas migrantes, não vou colocar nem só os migrantes internacionais, mas os nacionais também, mas as pessoas migrantes passam em diversos locais, né, em que circulam. Né? Então, a gente tem aí a construção dos quadrinhos com os diálogos em aberto. E é isso que é interessante, né? Que a proposta é que leve para os estudantes, né? Que eles vejam as cenas e que eles tragam
que aconteceu ali naquela situação, né? Vou chamar atenção aqui para a cena que acontece mais à direita, que é uma cena ali, me parece, na escola, né? A gente tem um jovem que está ouvindo alguma coisa, né? No ouvido está bem evidenciado que está chegando alguma informação para ele no ouvido, e um outro com mochila lá atrás. O que será que aquele jovem lá de trás falou para esse jovem aqui da frente? A gente vê que tem uma questão, uma diferença bem marcada com relação à cor da pele, né? Então a gente pode pensar aí, ver com os estudantes o que eles ouvem, né? O que eles passam, o que eles já passaram. Olha que interessante para a gente pensar tudo isso que envolve, né, nessas questões sobre os migrantes e os seus estereótipos, estigmas, violências e preconceitos que todos eles passam, tá? Então eu vou mostrar aqui algumas dessas cenas, ó, vejam só. Bastante interessante que está em aberto para a construção, né, desses jovens, para que eles construam o que pode ter acontecido ali, e aí se pensar, de repente, fazer uma roda de conversa para discutir o tema. Certo? Então, ó, é isso. Aqui eu vou chamar atenção também para essa imagem da esquerda, né? Vejam a questão da moradia, né? Uma casa lá de aluguel, necessita fiador, e a gente vê esse homem de costas, de camisa rosa, com um passaporte no bolso, coçando a cabeça e pensando a dificuldade que provavelmente essas famílias de imigrantes internacionais têm ao chegar num outro país, inclusive com relação à moradia, né? Onde que eles conseguem morar, por exemplo, se tem uma questão de documentação que não é aceita, se não conhecem ninguém, né? Então vamos pensar, ter esse olhar para o nosso estudante, quando a gente receber um estudante imigrante, a gente está pensando em tudo isso que ele pode passar na vida dele, ou que ele está passando na vida dele. Bom, questões norteadoras da atividade, né? Por exemplo, a gente pode perguntar para os estudantes, por exemplo, se você se reconheceu em alguma cena de discriminação apresentada, se você conhece ou já viu alguém participando desse tipo de situação, o que há por trás dessas atitudes e o que podemos fazer enquanto indivíduos e sociedade para que essas cenas não se repitam mais, certo? Uma segunda atividade, uma proposta de atividade, é também a criação de um glossário, né, muito baseada naquela sugestão da escola ser mais acolhedora e acessível para esses estudantes em termos de linguagem, é a criação de um glossário, né, pensando aqui a aula de ciências humanas e sociais, nós utilizamos muitos conceitos, muitas noções. Então, a gente pode criar aí um glossário com os nossos estudantes para trabalhar essas noções mais importantes e também aproveitar desses saberes que esses estudantes internacionais, esses imigrantes têm, com relação à comunicação, e os nacionais também, porque nós temos uma diferença de linguagem muito grande dentro do nosso país, né? Então, como sugestão, eu trouxe aqui duas definições, né? Sugestão do glossário, com uma palavra que é a discriminação e o conceito de discriminação, né, uma definição, e a palavra etnia e definição. Então, a proposta é construir isso com os estudantes, que envolva pesquisa, né, sobre, vamos supor que fez a atividade dos quadrinhos, discutir o que aconteceu naquela cena, depois a gente constrói um glossário, por exemplo, né. Então, teve alguma situação ali que a gente passou por discriminação. Então, vamos lá. O que é discriminação? Pode envolver uma pesquisa, os estudantes podem definir, né, eles mesmos o que seria discriminação pelo entendimento da situação, após a roda de conversa ou após a atividade, e colocar aí, tentar colocar na língua, né, na língua portuguesa, que é a língua que nós trabalhamos na escola, e na língua do país de origem desse estudante também, pedindo ajuda desse estudante para tradução aí, para a construção desse glossário, para que esse estudante imigrante esteja envolvido na atividade, né? Então, a gente tem ali o discriminação em língua portuguesa, discriminação em francês e discriminação em espanhol. E etnia em português e espanhol, e etnia em francês. Então, é muito bacana porque a gente já pode trocar e aprender, todo mundo aprende junto, vira uma troca super rica e uma escola realmente mais plural, né, com a participação e a valorização de todos e todas. Bom, chegamos ao final, então aqui vou ler a citação final, a reflexão.
A mala assemelhava-se agora àquelas que se vê em todas as plataformas de embarque ou nos aeroportos, carregadas no ombro por algum desses emigrantes que, soltos em suas roupas puídas, com seus idênticos rostos febris, corroídos, com seus idênticos olhares extenuados, suas idênticas meias roxas caneladas e seus magros sapatos de salto virado, indistintamente unidos ou jogados na imprecisa família ou etnia das faces vazias, da pele cinzenta, errantes, expulsos de portos, de uma estação de trem para outra, de uma favela para outra por alguma incansável maldição. Eles, suas pencas de filhos, seus pesados prolíficas mulheres andando rápidas de olhos baixos, excisas e embrulhadas em véus, suas caixas de bagagem contadas e recontadas a cada mudança de trem ou de barco, abertas nos cais, mostrando seus pungentes conteúdos de farrapos, despertadores, espiriteiras, relógios cucos suíços de torres Eiffel douradas, afastados com a ponta dos pés pelos funcionários da alfândega ou pelos policiais, novamente embrulhados, amarrados, divididos novamente, um a um, nas caixas consolidadas, ou melhor, atadas em cordinhas esfiapadas, com essa meticulosidade, esse infalível fervor e essa infinita paciência dos pobres. As Geórgicas, de Claude Simon. Bom, espero que a TPC tenha sido bastante produtiva e que vocês tenham um espaço de amplo debate sobre o tema. Muito obrigada.